fundação num terreno, num lote, e esse lote tem aterro. Bom, esse ponto é importante. Esse ponto é importante. Quando você tem um aterro, como que esse aterro foi feito? Como que ele foi realizado? Como que ele foi compactado? Como é que ele foi... Que material que tem nele? Será que é um aterro com entulhos ou um aterro somente com solo? Será que ele foi feito a compactação em camadas de 5, de 10 centímetros ou de meio metro? Veja, toda obra com aterro, para mim, é sempre uma preocupação. Eu, como um projetista de fundação, eu afirmo categoricamente que obras com aterros, a gente quase que deve fugir delas. Claro que em muitos casos a gente não consegue fugir, mas a minha fundação deve fugir. A minha fundação deve sempre ultrapassar esse material e nunca considerar a resistência desse aterro para a minha estaca. Quando a gente está projetando uma fundação, a gente costuma... não, tranquilo, o aterro, ele... vou tomar como base o aterro, e aí ele vai contribuir para a minha fundação. E a gente sabe que não pode ser assim, porque a gente tem ali uma camada que não tem uma resistência, que pode não ter uma resistência adequada conforme a gente espera. Um aterro não é igual a um solo original, que a gente tem ali um número de golpes ou uma compactação já consolidada. Um aterro a gente pode não ter aquela expectativa que, por exemplo, o cara... muita gente fala assim, Vinícius, não, mas lá o cara fez a compactação correta, eu vi lá, ele fez certinho, em camadas de 5 centímetros. Não, tudo bem, mas mesmo assim, para nossa fundação, normalmente a gente acaba fugindo disso aí. E quando o teu aterro foi feito, por exemplo, com entulhos? Quanta obra já peguei que o cara vai lá e aterra de qualquer jeito? O cara mete tudo que tem lá, tudo que tá volume, o cara coloca lá no aterro. Eu tenho uma história sensacional que aconteceu aqui em Cascavel. Você não vai acreditar o que foi que a gente encontrou num aterro. Eu vou falar, você vai falar que eu tô ficando louco. Nós encontramos uma geladeira. Uma geladeira, o cara aterrou, o cara botou uma geladeira no aterro. Mas como assim, Vinícius? Como é que você descobriu que tinha uma geladeira? Cara, o que aconteceu? A gente, o pessoal, a gente fez a sondagem, viu que era um aterro muito zoado, era muito zoado mesmo. E aí, a nossa solução lá foi um estaca-franque. Então, a estaca-franca, ela bate num tijolo, num elemento ali, ela passa, ela bate, ela vai embora, né? Então, a gente colocou o estaca-franque. Só que tinha lá uma parte que não passava. Falou, vamos escavar, vamos ver o que é, não é possível, não tava raso, tava tipo uns 2 metros de profundidade, vamos escavar. Escavamos, tava a geladeira lá. Pior, tava vazia, né? Se fosse uma geladeira lá, cheia lá, de repente com umas garrafas de uísque lá, já, maturadas lá, com o processo de envelhecimento lá, mas não, ninguém pensou nisso na hora de aterrar com a geladeira. Jogou lá a geladeira regaçada lá, né? E encontramos uma geladeira. Cara, então o entulho é péssimo, né? Se eu te perguntar assim, Vinícius, posso fazer uma fundação num aterro com entulho? Poder você pode, mas você vai ter uma dificuldade muito grande depois de atravessar esse material. A gente teve um caso em Londrina, salvo engano, que o fato de ter aterrado com um entulho gerou necessidade do uso da estaca raiz. E era um pavilhão, assim, um barracão que certamente estaca escavada resolveria. Imagina, por exemplo, se você apoiar uma sapata num local como esse. A chance de um erro é 100%. Por que o aterro com entulho ele é um problema? É muito, muito simples. Ou um aterro mal compactado, mal realizado, ele é um problema. Veja, nós temos como compactação a remoção do índice de vazios, ou a busca por um menor índice de vazios. Quando tem uma compactação mal feita, esse índice de vazios acaba sendo muito grande. Tá? Então, eu tenho ali um solo com uma possível compactação futura muito grande. É muito possível que a gente compacte futuramente esse material,
né? Ele vai ter um adensamento, vai ter uma compactação ao longo do tempo, que é o quê? Que é a redução do índice de vazios, conforme vai chovendo, né? Vai a compactação, né? Da própria obra em si. Então, um aterro com qualquer outro elemento ou com alto índice de vazios, ele vai deformar, ele vai compactar ao longo do tempo. E se o aterro vai deformar e a tua fundação está apoiada nesse material, há uma tendência muito grande que ele venha também a sofrer essa deformação. Então, sapatas em aterros, sapatas em materiais, um radier num aterro, é um risco se não foi feita uma compactação muito bem realizada, muito bem feita, muito controlada. Se a compactação foi mal feita, mal controlada, vai deformar, vai recalcar. E mesmo em solos muito bem compactados, né, aterros muito bem compactados, eu ainda, veja, Vinícius, tenho a tendência a não indicar esse tipo de fundação nesse tipo de material, né? Se você aterrou, né, um aterro, mesmo bem compactado, eu não indico que você faça. Ah, mas eu estou fazendo aqui no meu radier uma substituição de solo, né? Opa, é diferente. Aí você está fazendo uma melhoria do teu solo, uma recompactação, aí é completamente diferente. Agora, se você tem lá o teu terreno natural, você aterrou com 3 metros, aí você quer fazer uma sapata apoiada a 1,5 metro. Pô, não dá, né, cara? Não dá. Essa sapata vai deformar, vai recalcar. Não indico mesmo. Então, quando a gente tem aterros, a gente deve sempre buscar fugir dele. Além disso, a questão até de armadura, de estacas, as nossas armaduras, elas também precisam fugir desse nosso aterro. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um aterro de 4 metros, eu indico sempre que a tua armadura tenha no mínimo, os 4 metros do aterro, mais o mínimo recomendado pela norma. Ah, se é 3 metros na estaca, se é 4 metros na estaca, então que tenha 4 mais 4, 4 mais 3. Enfim, que você sempre ultrapasse e trabalhe com essa armadura. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, no teu aterro, um fluxo de água ou um efeito de empuxo horizontal, um efeito de Batory-Off, por exemplo, que gere deformações nesse teu aterro, se a tua estaca não estiver corretamente armada, essa tua estaca vai sofrer ali uma flexão, vai sofrer alguma deformação pontual, né? Vai sofrer uma deformação que ela pode não absorver se ela não tiver essa armadura corretamente dimensionada. Então, sempre que você tiver um aterro, por favor, armadura lá para baixo, combinado?